Mateus 26 e versículo 30, que nos diz assim: e tendo cantado o hino, saíram-lhe para o monte das oliveiras. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Queremos ouvir a Tua voz no nosso espírito. Queremos ser renovados pela Tua palavra poderosa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Glória a Deus. Jesus cantou um hino, os discípulos cantaram também. Momento difícil, momento que antecedia já um momento de dor, de sacrifício que viria. Jesus cantou o hino junto com os seus discípulos, e isso esses dias me fez lembrar, poxa, momentos na vida da gente que a gente quer calar, né? A gente fica triste, eu não vou mais cantar, não vou mais fazer isso, eu não vou. E Jesus passando por aquele momento difícil, Ele louvava o Senhor. Achamos que a luta às vezes é grande demais para nós, né? Queremos parar, mas Jesus cantou o hino, Jesus louvou. Amados, não permita que nada e nem ninguém feche a tua boca, não. Está doendo? Louve ao Senhor. Chore na presença do Senhor e louve o seu nome. Não está dando certo? Continue louvando. Deu tudo errado? Continue louvando ao Senhor. Se você crê que Deus está no controle de tudo, então continue. Quantos creem que Deus está no controle de tudo? Então, olha a Deus. Tem uma coisa, você tem a tua consciência diante de Deus. Você sabe o que você está fazendo, não está fazendo, né? Tem gente que faz a coisa errada e acha que está fazendo o certo. Aí também é gente que mente de uma forma terrível. O chamado mentiroso, quanto mais. Mente como se fosse uma verdade. É uma doença. Mas isso, se você vê a escola de espiões, é assim. O espião aprende a mentir como se fosse verdade, porque ele vai para outro lugar, pode ser torturado, ele tem que ir. E tem muita gente que fez muita escolinha, né, por aí. Mente de uma forma assim, que os outros acreditam. E quem acredita, acha que ele está falando a verdade. Mas, à luz de todas as investigações, à luz da verdade, à luz da palavra, vai mostrando que está errado, né? Mas Jesus, mesmo naquele momento difícil, Ele podia dizer, olha, está difícil, a cruz está chegando, o momento da cruz, o momento da minha morte, eu não estou para cantar. Mas eu estava lendo, e eu pensando, poxa, às vezes nós queremos parar de louvar. Quantas pessoas já pararam, né, amados? Ah, eu parei porque eu vi coisa errada em fulano. Porque eu parei porque eu fiquei triste com isso, com aquilo. Amado, você tem 1 milhão de coisas para parar, 1 milhão de motivos. Mas quando você olha para Jesus, você encontra motivos para louvar o Senhor. Quando você olha para Jesus, você encontra motivos para dar glória a Deus. Continue olhando para Jesus, sabe? Olhe para Ele. Como Abacuque, diante de tanta desolação, né? Injustiça que ele estava vendo, porque as injustiças estavam se sobrepondo sobre aquilo que era a verdade, violência, toda maldade. O capítulo 3, versículo 17, mostra o cântico de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta,
os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Quer dizer, deu tudo errado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e bendirei no Deus da minha salvação. Aleluia. Temos que continuar crendo. A você, minha irmã, que espera algo de Deus, olha para Jesus como Jairo olhou, viu? Para você, irmã, que está esperando algo de Deus, olha para Jesus como Jairo olhou, quando disseram para Jairo: já morreu a tua filha, para, não clama mais, não busca mais, não vai mais atrás, não adianta. Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. É para você. Glória a Deus. Não temas, continua crendo, e a menina será salva. A menina vai ressuscitar, o moço vai ressuscitar. Aleluia. A Bíblia, a palavra de Deus em si, ela tem o poder de vida, de ressurreição. A palavra em si só. Glória a Deus. É por isso que o diabo, ele vê que essa palavra tem atração, então o que ele faz? Ele tenta deturpar alguma coisa ou outra para poder falsear, tentando falsear a Escritura, como Satanás lá no princípio com Eva. Não foi bem assim que ele disse, né? Então tenta falsear a palavra, porque ele sabe que a palavra de Deus é poderosa. O diabo sabe. E quando a palavra de Deus chega num coração, numa vida, transforma mesmo, porque não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas o que estava acontecendo para Jesus estar assim cantando tão alegre, se estava chegando perto da sua morte? Amado, Jesus estava junto com seus discípulos, comemorando a última Páscoa. Era uma das festas mais importantes dos judeus, ou do judaísmo, né? E toda a nação estava imobilizada, multidões de pessoas chegando em Jerusalém, e essa seria a última Páscoa de Jesus com os seus discípulos. Em Mateus capítulo 26, no versículo 18 e 19, diz assim: Jesus disse para os discípulos: ide à cidade, a um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. Foi para 2 discípulos que Jesus pediu isso, para Pedro e para João. E Jesus, um detalhe, quando você vê no outro evangelho, você vê que Jesus disse assim: quando você vê um homem carregando um jarro na cabeça, pergunta para ele que se ele tem para levar a casa, porque o mestre precisa do cenáculo para fazer a Páscoa. E é interessante que só as mulheres carregavam o jarro de água na cabeça, né? Mas Jesus sabia, né? Jesus era homem, era Deus, ele sabia aonde os discípulos iam ir, né? E eles foram, Pedro e João, foram e conseguiram, chegaram lá, e o mestre quer o lugar para a Páscoa. Tanto que as portas, amado, quando Jesus está no negócio, as portas vão abrindo. Você nem sabe como é que é, você nem conhece a pessoa, você não sabe as coisas, as portas vão abrindo. Pedro e João mandou, disse que a gente tem que encontrar o homem com jarro na cabeça. Vamos falar mesmo o que ele mandou? Isso. Quando Jesus está num negócio, dá tudo certo, amém? Por isso, qualquer coisa que você fizer, seja um negócio, na sua vida, em relação a teus filhos, qualquer coisa, sempre consulte ao mestre. Não deixe Jesus de fora. Tem muita gente que deixa Jesus de fora. Não deixa. E eles foram. Quando Jesus está presente, as coisas dão tudo certo. E era um momento que Jesus estava instituindo a ceia como memorial de sacrifício, do seu sacrifício, que aconteceria algumas horas depois
ali da Páscoa. Em Mateus capítulo 26, versículo 26 a 30, o momento que eles estão comendo, ceando, e quando comiam a Páscoa, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, disse-lhes, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, ou do Novo Concerto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E este momento aqui, muitas pessoas acham que esse momento que Jesus disse, até que eu beba naquele dia convosco no reino do meu Pai, está falando aqui não do céu, está falando do milênio, quando vai ter encontro com os judeus, né? No milênio, Jesus vai reinar no milênio. Esse é esse encontro aqui que Jesus estava falando a respeito. E aqui está Jesus ceando, instituindo a Santa Ceia. Aquilo que era feito na Páscoa, o cordeiro era morto e sacrificado, Jesus agora está falando ali da sua própria vida, daquilo que aconteceria com ele, e o que aconteceria no mundo com a sua entrega, com a sua morte. O hino que Jesus e os discípulos cantaram, que foram escritos, está registrado, esses detalhes estão registrados tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Marcos. São os chamados Salmos de Halel. Salmos de Halel. Halel quer dizer louvores ao Senhor. Louvores ao Senhor. É os Salmos de 113 a 118. Eles cantavam, eles declamavam, eles falavam salmos. No final da Páscoa, os judeus faziam isso, e Jesus também cantou os hinos, cantou os salmos, de 113 a 118, eles iam recitando. Eles eram tradicionalmente cantados, mas desta vez era diferente, porque a profecia estava se cumprindo, porque o próprio Cordeiro de Deus seria imolado, o próprio Deus encarnado, o próprio Deus que se fez homem, seria entregue como sacrifício, como Cordeiro da Páscoa, para a salvação de muitos, como Jesus disse. Quando Moisés instituiu a primeira Páscoa antes de sair do Egito, porque a Páscoa foi instituída por Moisés, claro, Deus ordenou a Moisés, né, que instituísse a Páscoa, na saída do Egito, bem no momento em que haveria ali a morte, haveria a 10ª praga. A 10ª praga era a morte dos primogênitos do Egito. Você tem a ideia que morreu todo o primeiro filho do Egito, e tanto como os primeiros animais do Egito, os primogênitos todos morreram. Do povo de Deus, de Israel, que estava em outra região, uma região chamada Gósen, não morreu nenhum. Mas tinha uma coisa: eles tinham que matar o cordeiro, eles tinham que comer o cordeiro, e do sangue daquele cordeiro, o cordeiro tinha que ser comido assado por inteiro, e do sangue daquele cordeiro tinha que ser aspergido nos umbrais das portas, porque naquela noite o anjo destruidor passaria sobre o Egito, e todos aqueles que não tinham a marca do sangue seriam mortos. Foi o que aconteceu. Aonde havia sangue do cordeiro, o que acontece? Pessah passava por cima. Páscoa quer dizer Pessah, passava por cima. O anjo da morte não tocava aonde havia o sangue do cordeiro. E a palavra de Deus diz ali no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 7, 8, alguns versículos que eu peguei ali, do capítulo 12, e tomaram do sangue do cordeiro, e vão pôr nos umbrais
e na verga da porta, nas casas em que vocês comerem o cordeiro, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, que é pão sem fermento, com ervas amargosas. Ervas amargosas, porque eles comiam as ervas, é para ele não esquecer de que um dia eles foram escravos, e que eles foram libertos com mão forte. E eu, disse o Senhor, eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Deus fez juízo com todos os deuses que os egípcios adoravam. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Esta festa era a festa da Páscoa, a morte do Cordeiro, para a salvação do povo judeu, do povo de Israel. É interessante que a Páscoa era celebrada na primavera, e eu estava vendo, foi na primavera que Isaac nasceu. Na primavera, no momento que as flores começam a sair, né? Os botões começam a arrebentar das flores na primavera. Era o tempo da Páscoa, era o momento que o Cordeiro ia morrer. Foi o momento que Isaac também nasceu, quando Deus falou com Sara. É interessante, as coisas na Bíblia parece umas coincidências, mas não são. Tem tudo um porquê destas coisas. É interessante que algumas horas depois que Jesus estava ali com os discípulos, participando daquela última Páscoa, onde ele está instituindo a Santa Ceia, o Cordeiro de Deus, algumas horas depois, o Cordeiro de Deus estaria libertando o povo, o seu povo, não do cativeiro humano, como foi Israel liberto do Egito, mas das garras de Satanás, do pecado. O Cordeiro ia ser imolado. E quando Jesus cantava esses hinos, salmos de Halel, ele falava a respeito disso, porque esses salmos falam a respeito do Cordeiro. O Cordeiro de Deus estava pronto para o sacrifício. No Salmo 118, que faz parte dos salmos de Halel, o salmo que eles cantavam na Páscoa, e versículo 27 diz assim: Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Olha só, Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Isso no livro de Salmos. Atai a vítima da festa com cordas até as pontas do altar. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai a vítima, falando do cordeiro que tinha que ser amarrado e ser morto no altar. A palavra de Deus estava se cumprindo. Halel quer dizer cantar louvor e exaltação a Deus. Salmo 116, que faz parte, versículo 3, olha só, a similaridade que há com aquele momento que Jesus estava passando. Vejam bem, Salmo 116, versículo 3, peguei alguns versículos. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei a perda e tristeza. Jesus passou isso no Getsemane, Mateus 26, versículo 36. Jesus chegou no Getsemane com os discípulos a um lugar chamado... Chegou no Getsemane com seus discípulos e disse a eles: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeus, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui, velai comigo. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai,
se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia, glória a Deus. É interessante que esses salmos eram cantados ou declamados, né? Os cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Salmo 117, versículo 1 e 2. Louvai ao Senhor todas as nações. É isso que eles cantavam. Louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Ainda o Salmo 118, versículo 19 a 23. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, falando de Jesus, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Aleluia! Glória a Jesus. E no Evangelho, disse Jesus, capítulo 14, Evangelho 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Capítulo 12, versículo 18 ao 21: eis aqui meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, mas alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não contenderá, nem clamará. Quer dizer, Jesus, quando sofreu, foi como um cordeiro mudo. Ele não abriu a boca, ele não ficou reclamando, ele não ficou falando, ele foi como um cordeiro. Não contenderá, nem clamará, mas alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Jesus não abriu a boca, não reclamou. Nem mesmo quando Simão Cirineu pegou, ele podia gritar: ai, não aguento. Não podia, como eu gritaria: não aguento, estou morrendo. Ele não abriu a boca. Ele desfalecido, aí trouxeram Simão Cirineu para ajudá-lo a carregar a cruz. Jesus, como homem, estava desfalecido por causa da cruz, por causa dos meus pecados. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Depois que Jesus institui a ceia como memorial, ele canta o hino, que é o Salmo do 103 ao 118, ele vai cantando com os discípulos, vai para o Monte das Oliveiras, passa pela dor do Getsemane, é preso, é julgado, depois é crucificado e morto entre dois ladrões. As Escrituras estão se cumprindo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a parte B: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente seria ferido no calcanhar, falando a respeito da sua morte na cruz. Assim como estava na lei, que no 7º ano os escravos eram libertos, propriedades eram devolvidas. Na morte de Jesus, o pecador foi liberto, eu e você fomos restituídos, a culpa foi tirada, o Cordeiro de Deus estava pagando o preço pelo pecado da humanidade. Glória a Deus. Mas isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Se o homem crê, ele é salvo. Se ele não crê nessas Escrituras, ele continua debaixo da maldição dos seus próprios pecados, indo para o inferno. Mas quando você crê na palavra: não, eu creio que Jesus morreu por mim, pecador, e que eu preciso do Senhor, do Salvador. Ele entra no teu coração, ele muda teu coração, ele te transforma numa nova criatura. Você é um novo homem em Cristo Jesus. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Jesus salva,
Jesus transforma. Foi por isso que ele morreu. Aleluia. O Cordeiro prometido desde o princípio. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscita dos mortos. Porque Jesus é Deus. Glória a Deus. Jesus é Deus. A morte não pôde detê-lo por muito tempo. Porque Jesus é Deus. E é a Ele que servimos. É a Ele que dedicamos a nossa vida. Em Apocalipse capítulo 1, no versículo 18, diz: o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui está o Jesus ressuscitado, o Cordeiro Pascual, que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Jesus, quando canta o hino, ele canta a sua própria história, porque o Cordeiro, porque tudo aquilo que era anunciado na Bíblia, quando houve a instituição da Páscoa, e Deus deu para Moisés, Deus estava mostrando para Cristo. Antigo Testamento estava mostrando para aquele que viria. Olha, da mulher vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus estava mostrando para aquele que viria no futuro. Moisés estava mostrando para o Cordeiro de Deus que viria, e esse Cordeiro foi visto por João Batista. Ninguém observou isso, mas João Batista, parado, vendo Jesus andar, ele disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O Cordeiro de Deus estava entre os homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai. Aleluia, cheio de graça e cheio de verdade. Glórias ao nome do Senhor. Agora está se cumprindo o Cordeiro, agora, aquele Cordeiro falado nas Escrituras, agora está sendo entregue para a remissão dos pecados da humanidade. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus cantava, chegando perto. Amados, não fecha a tua boca. Aleluia. Eu estava vendo que o trigo, para se tornar um pão, ele primeiro precisa ser moído. Não se faz pão com trigo inteiro. O trigo precisa ser moído para se tornar pão. O solo, para receber a semente, primeiro precisa ser rasgado. O ouro, para ter o seu valor absoluto, ele precisa passar pelo fogo da purificação. E Jesus, para nos conquistar, a humanidade, conquistar o pecado, ele precisava passar pela morte de cruz. Ele passou pela morte. O solo foi rasgado, as costas de Jesus foram rasgadas pelos açoites. Era necessário para que a semente pudesse brotar. Se o grão de trigo, disse Jesus, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer vai dar muito fruto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele estava se entregando. E esse último salmo, esse salmo 113, que eu quero trazer para a igreja, da forma como eles faziam, no versículo 1 ao versículo 9, o louvor àquele que vive para sempre. Olha só, eles cantando: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor, exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória
sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Aleluia. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus da Bíblia que nós servimos. Aleluia. Não deixa ninguém fechar a tua boca, não deixa ninguém calar a tua voz. Você continue falando do amor de Deus, continue espalhando a boa semente, mesmo chorando, mesmo gemendo, como diz o Salmo 126. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não pare, porque você vai colher frutos. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, olha que se falava entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Aleluia. Chega o momento da colheita. Aleluia. O momento que você vai colher, o momento que você vai experimentar a alegria da colheita. Aleluia. Quem já assistiu aquele filme que foi uma história real, do plantador de batatas? Quem já assistiu? O homem que, lá na África do Sul, quem já viu esse filme? Como o nome do filme? É um plantador ele plantava batata, não no sentido, né? No sentido correto, né? E ele estava lutando. Esse filme foi uma história real, do irmãozinho que mora na África do Sul, plantando e nada, uma terra seca, todo mundo parou de plantar batata, ele devendo que só, não sabia mais o que fazer, mas ele começou a plantar pela fé. Começou a plantar pela fé. Todo mundo: não vai dar, não adianta. Foi todo mundo embora para fazer colheita, não tinha ninguém. Ele: não, o Senhor não vai me deixar envergonhado, Deus vai me honrar. E ele começou a buscar Deus, amado. E quando ele olhou no campo assim, era tudo, parece areia seca. E quando ele chegou no meio daquela areia seca, enfiou a mão no meio da terra, começou a escavar. Quando ele trouxe uma batata desse tamanho, estava cheio de batatas. Aleluia. Foi a fartura, foi alimento, foi a provisão, foi contas pagas, porque ele confiou naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Não pare de plantar as tuas batatas pela fé. Continue fazendo o teu trabalho, continue fazendo a tua obra. Não permita que ninguém pare você. Não deixe ninguém dizer para você: pare de cantar. Não, pare de fazer o trabalho do Senhor, pare de ir na igreja, pare de louvar o Senhor. Não permita que nada nem ninguém faça você parar. Continue plantando, porque parece que tu está olhando só terra seca, está olhando só dificuldade, está olhando, parece que eu não vejo nada, mas pela fé, coloca a tua mão lá embaixo desta terra. Aleluia. Senhor, eu estou orando por essa situação que não melhora. Eu só vejo terra seca, eu só vejo palha, eu só vejo terra dura em cima. Mas pela fé, coloca tuas mãos no meio da terra. Pela fé, oh aleluia, aquele que traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Coloca tuas mãos e comece a arrancar a tua vitória. A bênção do Senhor está preparada e reservada para você. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Vai lá. Quando de repente começou a chegar uma multidão de gente, tem batata, vamos colher, irmão, era multidão. E aquele lugar ninguém acreditou, as regiões vizinhas ninguém acreditou, porque acharam que não dava, estava todo mundo falido e não iam tentar. Mais uma vez todo mundo devendo a banco, e ali Deus trouxe de volta. O Deus que nós cremos é Deus da ressurreição, porque o Jesus que nós servimos, Ele ressuscitou dos mortos. Aleluia.